Agora, a Módulo FM apresenta para você Mente Aberta. Mente Aberta. Um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep e Criar Design. Olá, começamos mais uma edição do nosso programa Mente Aberta aqui na Módulo FM com o psicólogo e escritor Roberto Vida Nova. Roberto, tudo bem com você? Oi, Leide, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus, e você? Eu estou ótima e eu pergunto como você tem passado os últimos dias, esse ritmo intenso de final de ano, porque começa a ficar intenso agora, né? Começa mesmo. Graças a Deus eu tenho passado bem, muito trabalho, pessoal, as empresas, fazendo muitas palestras nas escolas. Realizamos essa semana já algumas palestras daquele sorteio nosso, né, nas escolas, as escolas. Que legal. E é uma oportunidade maravilhosa, tanto para conhecer lugares novos, quanto para conhecer pessoas novas também. Então, por exemplo, eu estive em Vieiras e eu quero mandar comunidade de Vieiras, eu não conhecia e quero mandar um abraço muito especial a todos eles, um encontro maravilhoso, uma noite perfeita. Depois ainda teve um churrasquinho lá. Mas, assim, as pessoas, depois que acabou a palestra, as pessoas vieram conversar, mais uma vez agradecer e elogiar pelo programa. E um caso especial me chamou muita atenção, vai me perdoar por ter esquecido o nome, ainda me lembro de ter dedicado um livro a ele e à esposa, mas ele me disse assim: Roberto, eu escuto o seu programa toda sexta-feira tirando leite. Né? Que legal! Olha que legal. E eu já ouvi outras histórias também interessantes de... por exemplo, uma mulher falando que lava a roupa, né? Que é a hora dela lavar a roupa também em fazenda, que era a hora de ela ouvir o programa. Então, assim, mais uma vez, a gente não sabe onde a gente chega, né? E o importante é que estamos chegando, mas estamos chegando sem nenhuma pretensão diferente da de ajudar e fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre as suas vidas. Roberto, ouvindo você falar, eu preciso dizer que essas pessoas, elas mostram pra gente uma qualidade do rádio. Porque, por exemplo, uma pessoa está trabalhando e ouvindo rádio, o rádio não escraviza. A pessoa pode estar lendo e ouvindo rádio, pode estar trabalhando, fazendo atividade física, dirigindo, cozinhando. Então, essas duas pessoas que você citou estão fazendo atividade física, né? Tirando leite, lavando roupa e ouvindo rádio. E acaba que isso distancia o rádio dos outros meios de comunicação. Por exemplo, a TV, especialmente os visuais. A TV, você tem que estar olhando, prestando atenção. É verdade. E você sabe que isso me leva a uma ideia, só para trazer aqui, me veio uma inspiração aqui, que é o seguinte. Outro dia também, depois de uma palestra, um pai veio falar comigo e falando que a filha só conseguia estudar, e nós viemos agora de uma época de Enem e tudo, né? A filha só conseguia estudar com a música, né? E nesse momento eu falei para ele deixar, porque a pessoa, sabe, corre o risco de, ao desligar o rádio ou desligar a música dela, ela não conseguir mais absorver as ideias e armazenar o conteúdo que ela está estudando. Cada organismo, cada mente funciona de um jeito. Então, tem gente que precisa de um silêncio absoluto. Tem outras pessoas que precisam exatamente de ter algum barulho para ela poder se concentrar. Isso vai de cada um. O que é arriscado e o que a gente não pode deixar acontecer de maneira alguma é que tem coisas muito importantes que quando você vai fazer as duas ao mesmo tempo, acaba que uma sai ruim, corre o risco de sair prejudicada, né? Então, a arte de você despertar a consciência, ela é um tema que eu acho muito bacana e interessante, porque, suponhamos, nós escovamos os dentes, 5 vezes por dia. Mas quantas dessas vezes nós estamos realmente presentes nesse ato, né? Esse é um dos motivos, porque, veja bem, só explicando, às vezes você está escovando os dentes, mas você está pensando em 1000 coisas que você tem que fazer. Você está fazendo 1000 outras coisas, menos concentrando naquilo que você está fazendo. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas saem de casa e, ao chegar dentro do carro, elas vacilam. Será que eu fechei a porta ou não? Será que eu tranquei ou não? Está no automático. Está no automático. E por que é bom refletir isso? Porque a nossa vida tem estado no automático. Nós temos perdido as nossas relações, temos perdido momentos
perdido momentos importantíssimos da nossa vida, da nossa existência, porque estamos ligados no automático. Tem uma história que eu gosto de contar muito, eu vou contar muito da história desse personagem aqui. Nasruddin é um personagem indiano, e diz então, muito simples, as histórias dele são sempre muito simples. E um dia o cavalo dele desgovernou. E interessante que o cavalo dele chamava Consciência. E aí o cavalo dele então desgovernou, e aí o amigo, que sempre está na história, pergunta: onde é que você está indo, Nasruddin? E aí ele responde: eu não sei, né? Porque quando a nossa consciência está desgovernada, está no automático, a gente realmente não sabe para onde está indo. E é fundamental você saber para onde está indo. Então, olha, blá blá blá, né? Tanta coisa assim, a gente sai de um tema entre outro, mas é um chamado aqui para a gente estar mais presente em cada coisa que se faz. Se você estiver coando um café, esteja presente nessa ação, né? Não que você não possa divagar seus pensamentos, mas a importância de você estar presente ali faz toda a diferença. Para quê? Para quando a gente chegar num simples relacionamento entre amigos, pais e filhos, quando nós estivermos conversando, nós estarmos realmente presentes um com o outro. Então, é diferente ouvir de escutar e é diferente olhar de ver. Ouvir, todo mundo ouve, menos o surdo. Mas escutar, às vezes o surdo escuta, mas aquele que tem bons ouvidos não escuta. Ver é a mesma coisa. A gente olha todos os dias, uns para os outros, para a vida, mas poucas pessoas realmente conseguem enxergar. Você me fez lembrar daqueles testezinhos para a gente verificar numa imagem algumas diferenças quando são comparadas. Cada vez mais difícil fazer aqueles exercícios, né? Porque a gente olha, mas não enxerga. Eu não sei se eu já te contei essa história. O Mário Covas, um dos últimos, que foi governador de São Paulo, candidato à presidência e tudo, um dos últimos depoimentos dele em vida, ele já no leito de morte, ele diz assim que se tivesse a chance de voltar a viver, a primeira coisa que ele faria seria abandonar a política. Sério? Sim, porque nas conclusões dele ali, antes da passagem dele, ele chegou a esse pensamento de que havia 20 anos de que ele não via o olhar da esposa dele. Havia 20 anos que ele não olhava nos olhos dela, mas olhar para ver. E ele atribuiu isso, já prestes a morrer, ao fato de ter se dedicado tanto ao trabalho e à política. E ali naquele leito de morte ele voltou a vê-la, porque ele não tinha mais o que fazer, e a todo momento, a todo instante, ela estava do lado dele, né? Dando amor, carinho, ou que seja um copo d'água. E aí ele se depara com essa verdade. Isso é muito forte e muito intenso, porque pode nos dizer muito. As pessoas estão casadas há 2 anos, há 20 anos, há 30 anos, mas há quanto tempo você não olha nos olhos da sua esposa? Há quanto tempo você realmente não olha nos olhos dos seus filhos? Há quanto tempo você não se permite sentir de verdade um abraço? Pode parecer assim, piegas ou até mesmo meio clichê falar disso, num tempo hoje onde anda a vida tão corrida. Às vezes a gente parar para refletir um pouco sobre isso pode parecer realmente meio estranho, mas a vida não é nada além, nada mais do que isso, de você poder manifestar o seu amor e receber o amor independente do que você estiver fazendo. Esse rapaz me enche de boas notícias quando fala que está fazendo o serviço dele, na lida dele da roça, ele tira um pouco do ouvido dele para poder prestar atenção no que a gente está conversando aqui. E Roberto, eu só tenho a agradecer a essas pessoas que ouvem a Módulo FM, porque eu acho que ouvir uma emissora de rádio é um ato tão pessoal, é tão da pessoa. Você não faz isso por ninguém, você faz por você mesmo. E é muito bacana. Isso só nos responsabiliza cada vez mais aqui no que a gente fala, no que a gente faz aqui dentro da emissora, de modo que vá até os ouvintes. E você falou sobre o verbo escutar. Leide, só de falar, claro. Não é de modo, é de módulo. De módulo marketing bom, hein? Tá certo. De módulo que as pessoas nos escutem. Roberto, essa questão do verbo escutar, também tentando não ser piegas, mas eu acho que o óbvio é aquilo que a gente tem mais dificuldade de enxergar.
As pessoas estão com dificuldade de escutar? As pessoas estão com dificuldade de escutar. É muito ruim você contar uma piada e ninguém ri. Então... Já passei por isso algumas vezes. Eu também, outro dia até na porque eu morro de rir antes de acabar de contar. Aqui ninguém vai rir, porque eu espero que a turma aí ria, né? Mas assim, você sabe aquela história? Não vou contar como piada, não. Mas assim, o cara tava passando numa estrada, diz que era indo lá para Vieiras, sabe? Tava indo para a comunidade de Vieiras ali. E aí a mulher também estava vindo no outro carro. E a estrada não curta, a estrada estreita, né? E aí então a mulher abaixa o vidro correndo e grita para ele, porco! E ele mais que de imediato, nunca viu a mulher, abaixou o vidro dele também e gritou para ela, sua vaca. Nossa, que ofensa, hein? Que ofensa, ambas ofensas, né? Ambas. Até para ele constatar que a 300 metros da frente tinha um porco morto na estrada. Obrigado pela generosidade de rir aí, Leide. Não, mas é porque eu achei que o fim era outro. Eu achei graça, porque foi engraçado. Você vê, a mulher, ou seja, vamos interpretar isso, né? A mulher estava querendo avisá-lo, né? Que tinha tinha um porco ali, porco. Cuidado, e ele, né? Cuidado e tal, e ele mais que imediato, sua vaca, né? Nossa. Então, isso é um pouco o retrato nosso hoje, né? Um retrato da nossa dificuldade em escutar. A dificuldade em escutar gera acidentes. O que aconteceu com ele? Atropelou o porco, né? Então, a gente anda atropelando porcos na nossa vida aí por causa da dificuldade de escutar. O filho chega para a mãe e pergunta, mãe, o que é sexo? E aí a mãe fala, puxa vida, chegou a hora, ela estava lavando a louça lá, e aí ela para de lavar a louça, tranca com o menino dentro do quarto e reza o beabá para ele do que é sexo. E na hora que ela termina, satisfeita até por ter conseguido fazer um trabalho bom, ela pergunta para ele, você entendeu agora o que é? E ele, mãe, mais ou menos, mas é que eu queria saber aqui que eu coloco na minha carteirinha que está pedindo aqui sexo. Ah, meu Deus, era o gênero. Era o gênero, né? Bastava marcar um X no M ou no F, né? Então, tudo a arte da escuta. Estou dizendo exemplos muito simples aqui, brincando um pouco com isso, mas é sério. Quantas brigas você que está me ouvindo agora teve já com seu marido, ou com a sua esposa, ou com um cliente, porque houve uma dificuldade na escuta? A gente pode ter um intervalo? Opa, esse assunto é bom. A gente vai ter um intervalo rapidinho aqui e voltamos com essa questão do verbo escutar, a necessidade da escuta. Mente Aberta, um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, esse bate-papo, essa conversa com o psicólogo e escritor, palestrante Roberto Vida Nova. Roberto, essa questão do escutar, para você continuar o seu raciocínio. Eu ouço muitas reclamações, mas ele não me ouve. Ou então você acaba de explicar uma coisa para a pessoa te pergunta assim o tempo todo. E não é só escutar também não, vir. Você publica o horário de uma palestra, o tema, e as pessoas começam a perguntar, qual é a hora? Mas vai falar sobre o que mesmo? As pessoas não leem e não escutam. Existe, é claro, toda uma vamos dizer assim, uma ordem seletiva do cérebro. O que é interessante para aquela pessoa? Qual é a prioridade dela? Então, por exemplo, um jovem, vamos imaginar na idade da pedra aqui, né? Um jovem de 17 anos, 18 anos que está na boate, não tem como anotar, não tem celular, não tem nada. E ele está interessado numa menina. A menina fala o telefone para ele, na madrugada, um número gigante de 18 dígitos, sabe assim? Ele memoriza aquilo ali. Ele escuta, ele arruma uma forma, ele memoriza e amanhã ele liga para ela, né? Agora, nós temos essa dificuldade com aquilo também que não nos interessa. Então, aquilo que eu não escutei, aquilo que eu me esqueci completamente, é sempre um indicativo muito dentro do consultório do porquê que isso você não está armazenando. Por que certas informações chegam para você como risco na água, né? E você não armazena aquilo. Por exemplo, os índios, eles têm uma habilidade que é uma habilidade muito interessante que nós, de certa forma, herdamos isso. Eu tenho isso com muita facilidade. Quando a pessoa está me falando uma coisa que é chata, que eu não tenho interesse, eu me desligo totalmente.
eu tô ali e às vezes corre o risco, né? Porque se ela fizer uma pergunta final, aí corre o risco da gente não dar conta de responder. Ou uma pergunta técnica, assim, bem sobre o que ela acabou de falar, né? Você fala, hã? Exatamente. Então, os índios, eles têm essa capacidade, né, de se abstraírem. Eles, quando você está dando uma bronca nele, ele leva o pensamento dele para a pescaria dele, para a índia que está esperando ele pensa em outras coisas. Mas ele consegue realmente sair daquele momento. Isso também é infantil, não, Roberto? Em alguns momentos pode até ser considerado, porque dependendo da pessoa como me ouvir aqui, né, ele vai poder usar disso para não crescer. Mas, poxa, quantas coisas realmente na nossa vida são chatas, que não trazem utilidade nenhuma. Um monte. Que a gente poderia mesmo nem ouvir. Né? Começando mesmo a gente já falou isso tantas vezes aqui, a notícia da vida alheia, né? Tem tanta coisa assim que é encheção de linguiça mesmo, assim, que não vai levar a lugar nenhum. Ou então maldade pura, né? Ou maldade. Então, às vezes, só que é interessante, né? Nessas horas acaba que a pessoa faz escutar muito. Roberto, a gente tem um tema aqui, porque falamos de comportamento o tempo todo, e eu preparei aqui um material, um texto da internet, sobre crises, porque muito se falou sobre a crise no período de 2017, a gente está caminhando aí para os últimos suspiros do ano de 2017, mas sempre abordar sobre um aspecto positivo, que as crises, elas nos acordam para as coisas boas que não percebemos. E aqui eu peço licença para ler uma parte do texto. O escritor José Saramago costumava dizer que o destino tem que dar muitos rodeios antes de chegar a qualquer parte, ou seja, a vida tem os seus próprios caminhos, coisas que a gente não controla, suas ironias, suas voltas, de modo que sempre haverá o inesperado, as dificuldades para enfrentar. Sempre haverão desilusões, quedas e ultrapassagens. No entanto, ainda que os momentos de crise sejam horríveis, eles podem significar um despertar, pois como diz o Chan, personagem do Robbie Williams no filme Gênio Indomável. Aliás, você já viu esse filme, Roberto? Já. Muito bom, né? Excelente. Uma frase do Chan: as crises nos acordam para as coisas boas que não percebemos, Roberto. Eu queria que você comentasse esse pequeno texto aqui. É sempre bom a gente lembrar do para quê das coisas, né? E todas as vezes que eu me deparo com algum problema, com alguma adversidade, sugiro a mesma coisa a você, ouvinte, é muito importante a gente procurar ver o para quê disso. As pessoas, elas entram nas crises e questionam muito os porquês, que são importantes. E às vezes você entrou numa crise financeira porque você não foi suficientemente capaz em relação a alguma coisa que a sua empresa precisava, né? Você negligenciou algo, você não deu importância para algo que merecesse a importância, que merecia a importância devida e tal. Então, quando você faz essa consultoria, você consegue realmente descobrir muita coisa legal para a sua empresa funcionar melhor. Mas a gente não pode ficar também só no para quê, só no porquê. A gente tem que começar a perguntar o para quê das crises. E as crises, elas vêm como uma fonte inesgotável de nutrientes, vamos dizer assim, nutrientes emocionais, nutrientes espirituais de crescimento, para a gente crescer, mas sobretudo a gente crescer enquanto pessoa. Então, quantas pessoas, quantos exemplos nós temos de gente que conseguiu fazer uma nova história a partir de uma crise. Nós falávamos aqui, uma coisa que combina muito, né, com essa palavra crise, é a criatividade. Porque a partir do momento que estamos em crise, nós precisamos de trazer essa criatividade à tona para poder transcender a crise. Então, quando você pega uma crise que todo mundo vive, uma crise de ordem existencial, uma crise pessoal ou uma crise conjugal, uma crise de matrimônio, é um anúncio de que tem algo errado, de que foi feito algo errado, mas não significa o anúncio de um término. Existe uma grande diferença entre um casamento que acabou e um casamento que está em crise. Às vezes, um casamento que está em crise, ele é o prenúncio de uma vida nova para aquele casal.
Se eles souberem utilizar aquela crise para poderem transformar juntos aquela relação que tornou-se difícil. Porque quando um casamento acaba, já é a crise não superada. Então a crise ela pode funcionar para nós, no nosso mundo de hoje, como a menina dos olhos. É um anúncio de que ainda existe alguma possibilidade. Né? E a oportunidade que nós temos é de nos reinventarmos a partir de uma crise. Quando acaba algo, começa algo. Então também o término não significa que é algo ruim, né? Mas é uma nova chance de você se refazer. Tanto num caso quanto em outro, eu acho muito importante a pessoa perguntar o para que disso. Para que essa crise chegou agora para mim? Para que essa falta de dinheiro? Às vezes para eu passar a dar valor em outras coisas. Às vezes para eu começar a ter um pouco mais de consciência econômica e financeira. Né? Às vezes para eu poder me tornar uma pessoa mais simples. Enfim, quando você questiona o para quê, abre um portal de possibilidades para você viver uma vida diferente, uma vida nova e melhor. E dentro do que você está falando, tem aqui também um pequeno trecho do texto que fala do Rubem Alves, né? Outro escritor, e você é escritor também. Rubem Alves, certa feita, disse que foram as desilusões que o levaram a ultrapassagens. Isso é, sem as desilusões que ele sofrera, ele jamais seria o Rubem que conhecemos. E aqui o autor fala que concorda plenamente com Rubem Alves, porque ele sabe que sem as suas crises, ele jamais seria o que é hoje. Ele diz também que sabe o quanto é doloroso esse processo, mas sabe também que de muitas dores vem a alegria, com a mulher que sente a dor do parto, mas se regozija com a beleza da vida. As nossas crises são como um parto. É necessário enfrentá-las se quisermos renascer. Já lembrando mais uma vez Rubem Alves, não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. E se a gente pegar o gancho nessa metamorfose aí, sobretudo da borboleta mesmo, né? É muito interessante essa metáfora, né? Enquanto muitos queixam a morte da lagarta, outros estão encantados com o voo da borboleta. Então, a crise é a mesma coisa. Eu posso, a partir de uma doença, por exemplo, me entregar, como eu posso aproveitar daquela doença e me refazer. E refazer os meus olhos. Mostrar para as pessoas que estão ao meu redor e principalmente para o meu próprio coração que é possível você, a partir daquele momento difícil, ter um novo olhar sobre você mesmo, para a vida e, por que não dizer, até para as pessoas. A crise, ela não determina um fim. A crise, às vezes, determina até a morte do homem velho, mas com o objetivo de nascer o homem novo. Quando fala que a crise é uma grande oportunidade de um parto, eu gosto muito dessa expressão, porque é uma oportunidade de você realmente sair do velho e caminhar em direção ao novo. Tem um conceito muito interessante que eu tenho comigo de desapego, que desapego é quando você entende que o velho passou, mas fica bem com o novo que ainda está por vir. Quando eu medito sobre isso, eu entendo que isso é um sentimento de paz, né? O velho passou, não tem mais o que fazer com ele, não tem mais como atuar nele, é passado. Então eu me entrego ao presente. Aqui presente, um presente que está transbordando de coisas novas? Não, há um presente de espera, que significa eu vou fazendo a minha parte enquanto o novo não chega. E aí eu encontro um sentido de paz. Aí eu encontro um sentido de presença. Quando eu encontro esse sentido de presença, não há crise. Nós vamos filosofar muito aqui. Mas, de fato, o que é crise se ela veio para me melhorar? O que é crise se ela veio para me transformar numa pessoa, num profissional, num pai melhor? Né? Então, podemos mudar. Crise pode chamar escola.
crise pode chamar ensinamento, né? E aí quando eu me deparo com essa verdade, é mais leve viver, tem mais sentido passar pelos desafios e pelas adversidades do mundo e da vida. Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na Módulo. Eu que te agradeço a todos os ouvintes mais uma vez, um abraço a todos. Esse foi o Roberto Vida Nova. Roberto Vida Nova nas redes sociais? Roberto Vida Nova tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Quem quiser ler algumas coisas, assistir meus vídeos, acesse lá. Esse foi o Roberto Vida Nova, em mais uma edição do nosso programa aqui, Mente Aberta, o Roberto que é psicólogo e escritor. E a gente volta na próxima sexta-feira aqui na Módulo, aguardamos vocês. Você ouviu na Módulo FM, Mente Aberta, Mente Aberta, de volta na próxima sexta-feira. Até lá! Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp e Criar Design.